E agora, ponto de vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Serra Grande FM. Olha, gente, são 12 horas mais 14 minutos, sexta-feira, dia de coluna Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora. Zé Antônio já está comigo aqui no estúdio em Guaraciaba do Norte, com muitos assuntos interessantes a serem tratados dessa semana na área política, tanto a nível estadual como também a nível federal. E mais aí agora, ontem, Zé Antônio, o Jornal Nacional abriu a boca e falou finalmente do envolvimento do STF no escândalo aí do Banco Master, né? Inclusive trazendo uma nota, a meu ver, não sou da área jurídica, mas uma nota ridícula do presidente da corte, Edson Fachin, defendendo o Dias Toffoli. E o procurador-geral da República negando o afastamento do Dias Toffoli, dizendo que todas as providências estão sendo tomadas no STF. É assunto também para a nossa coluna Ponto de Vista. Zé Antônio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Serra Grande FM. A propósito aí do que você comentou aqui, Zé, de abertura, que o Jornal Nacional resolveu falar alguma coisa a respeito do escândalo e, na sequência, falou do Edson Fachin, tá certo? Que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aquele cara era advogado do MST. Dali não pode se esperar nada além do que saiu, tá certo? Aquilo ali é o padrão Fachin, tá certo? Ele é muito fraquinho, realmente. O camarada defendeu o Dias Toffoli, tá certo? Que não tem uma viva alma no país que não veja o Dias Toffoli hoje como um camarada, um juiz, um ministro supremo deletério para a vida da nação brasileira. Inclusive, né, a turma faz assim um paralelo que você consegue enfrentar sem dificuldade dia de tempestade, dias de muita chuva, de ventania, dias de velório, tá certo? Dias de morte, choro. Agora, dias Toffoli, é impossível o sujeito suportar. E o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda encontrou ânimo para defender. Na realidade, ele não está defendendo o Dias Toffoli. Ele está defendendo os dias deles lá no Supremo Tribunal Federal. Aquilo é corporativismo na veia. É lamentável a situação. Já que a gente está tocando nesse assunto, Antônio, vamos logo fechar aqui Eu acho que ele perdeu a oportunidade de ficar calado. Pois vamos Ele está fechar. até de férias. Vamos fechar aqui, porque o PGR ele acabou dizendo que não há motivo para suspeição do Dias Toffoli, porque todas as providências estão sendo tomadas no Supremo Tribunal Federal. Ele não diz no despacho que estão sendo tomadas pelo Dias Toffoli. Como é que você viu a posição aí do Paulo Gonet? Eu acho que o Gonet, na realidade, a, a turma ali do Supremo, principalmente o Toffoli e o Alexandre de Moraes, criticam o Sérgio Moro porque diz que na Lava Jato tinha conversa, tinha combinação, tinha conluio entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que era o chefe do Ministério Público. Pois o Supremo até isso copiou. O Paulo Gonet, tá certo? Com o puxadinho do Supremo, que é a Procuradoria-Geral da República Brasileira, o Paulo Gonet é um capacho, tá certo? É um subordinado dos juízes do STF. A Raquel Dodge tinha autonomia. Ela, ninguém mandava nela. O que ela pensava, ela colocava para fora. Mas aquele Paulo Gonet, ele é um gonezão. Olha, 12 horas mais 18 minutos. Essa semana, Zé Antônio esteve em Fortaleza no Mausoléu 45. A gente comentava aqui na semana passada, é assim que está sendo chamado o escritório de base de campanha do pré-candidato ao governo, Ciro Gomes. Zé Antônio esteve lá em Fortaleza, na Torre Empresarial Iguatemi, exatamente para se encontrar com Ciro Ferreira Gomes. Estive presente também nesse encontro, relatei para vocês aqui na terça-feira, uma conversa muito interessante, onde eu tive a oportunidade de aprender bastante
Eu fiquei igual um calango, só olhava para um lado e olhava para o outro, porque eles são duas enciclopédias, com um nível de conhecimento, de expertise, de experiência fantástica. Tiveram a oportunidade de conversar ali mais de uma hora e nessa conversa eu tive a oportunidade de saber muita coisa que eu não sabia, né, embora tenha muita proximidade, mas eu desconhecia. Mas ninguém melhor para falar desse assunto, e daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo, porque eu quero que o Zé Antônio saiba, eu não sei se ele teve a oportunidade de ler os comentários das postagens que somadas aí, entre Facebook e Instagram, da minha página, das repostagens, passa de 200.000 visualizações, realmente um número muito expressivo, e eu não tenho como ter acesso, porque foi postado também na página oficial do Ciro Gomes, e essa eu não tenho acesso. Imagino que tenha passado bastante desse número, e ele se pronunciou sobre a questão da estrada, Croatá-Guaraciaba, e muita gente, Zé Antônio, está colocando aí como se ele tivesse prometendo que teve tempo de fazer, que não fez e que é balela. Olha, duas coisas. O Ciro saiu do governo do estado do Ceará em 1994, tá certo? Essa estrada, naquela época, era até suportável. E ela tinha passado por uma reforma recente, naquela época. Ele nunca prometeu essa estrada. Nunca mais ele esteve à frente do executivo aqui do estado do Ceará desde então. Então ninguém pode dizer que ele teve como fazer e não fez, porque ele não era governador, nunca mais foi governador desde então. Pode ser que venha a ser. E outra coisa, dizer que ele prometeu, como até uma pessoa gravou um vídeo, dizendo que quem poderia resolver isso era o prefeito de Croatá e o prefeito de Guaraciaba. E eu queria dizer para essa pessoa que o prefeito de Croatá e o prefeito de Guaraciaba são aliados ao governador, é o Mano de Freitas. E até agora não saiu. E o Ciro não prometeu a estrada, ele inclusive disse muito claramente, daqui a pouquinho no vídeo, depois do relato do Zé Antônio, a gente vai ver, que ele assumiu um compromisso de que se por acaso vier a ser candidato e for eleito governador, ele virá aqui para discutir uma solução e resolver o problema. Ele não fez promessa, ele assumiu um compromisso com duas condicionais. A primeira, de caso venha a ser candidato, e a segunda, que seja eleito governador do Ceará, ele virá para resolver essa situação dessa rodovia que leva o nome do deputado José Maria Mello, a quem ele chamou de grande amigo e líder. Mas vamos agora para o Zé Antônio, que eu quero escutar do Zé Antônio o relato, qual foi a avaliação que ele fez, de poder sentar frente a frente com o Ciro Gomes lá no escritório do Mausoléu 45, ele até fala disso no vídeo, e ter a oportunidade de colocar ali os pingos dos is, debater o estado do Ceará, falar sobre as necessidades e até fechar um compromisso nessa oportunidade. Zé Antônio, a bola está contigo. Bom, na conversa que nós tivemos lá em Fortaleza, estávamos eu, o Ciro e o ex-deputado e ex-secretário Bauman, Antônio Bauman. Conversamos longamente com o Ciro, ele vinha de uma reunião com o Tássio, onde ficou virado a ponta do prego. Ficou definido lá na reunião dele com o Tássio que ele era candidato. Portanto, eu posso afirmar aqui, alto e bom som, sem nenhum tipo de dúvida, que pelo menos a partir daquele dia, que era dia 20 era? De 20. Era dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, tá Exatamente. certo? Aí era dia de São Cirão, né? Pois bem, a partir daquela terça-feira, dia 20, ficou definitivamente definido que ele seria candidato a governador e nós fomos dos primeiros a saber disso. Eu imagino que ele deve ter ligado para algumas pessoas mais ligadas a ele, quando saiu lá da sala do Tássio, mas quando ele chegou lá na sede do PSDB para nos atender, ele disse isso para nós, que nós éramos dos primeiros que estávamos sabendo da decisão definitiva dele. Pois bem, a propósito da história da estrada, essa estrada tem uma longa história, e lá, durante minha conversa com o Ciro, nós bulimos nessas reminiscências aí do passado. E uma coisa interessante, tá certo, e até prosaica. O Ciro foi eleito governador em 1990, já se vão 36 anos. E, apesar disso, ele é a grande novidade na política do Ceará. Veja que coisa engraçada, que coisa prosaica. A grande novidade na política do Ceará é um cidadão com 68 anos de idade que foi eleito governador desse estado no tempo que o governo tinha moral, há 36 anos. E vai, se Deus quiser, concorrer
e, com a graça de Deus, ser eleito novamente depois de passados esses 36 anos. Lá, naturalmente, devido ao tempo em que ele teve uma evidência grande na política do Ceará, porque ele nem terminou o mandato, porque saiu para ser ministro, convidado pelo Itamar Franco, que era uma hora de dificuldade para a nação, e ele convidou um grupo de amigos para ajudá-lo a se decidir na questão de deixar o governo do Estado para ser ministro da Fazenda no governo do Itamar Franco. E eu, inclusive, esqueci de comentar isso com ele na nossa conversa, tive a honra de estar presente. Eu fui um dos convidados. Passamos lá de 10 horas da manhã até o escurecer. Por lá mesmo, nós almoçamos dentro do gabinete, juntaram lá umas salas improvisadas que tinham umas divisórias sanfonadas e tal. E, ao final do dia, ficou definido que ele iria sair e assumir o Ministério da Fazenda. Eu tive presente nesse momento, como tive presente também no dia que era para ter começado a rolar água no Canal do Trabalhador, mas infelizmente uma solda num tubo de 2,5 metros de diâmetro não deu para ser concluída naquele dia e a água rolou uns 2 ou 3 dias depois, tá certo? Eu estive nesses 2 momentos, como tive também na véspera do dia que foi lançada a candidatura dele a governador, que ele era prefeito de Fortaleza, e nós nos encontramos. Ele foi olhar um asfalto que estava sendo colocado na João Cordeiro, e eu fico sempre em Fortaleza, no Hotel Praia Centro, que é lá na esquina da João Cordeiro com o senhor Tabosa. E nesse dia eu conversei com ele e o incentivei a sair da prefeitura e assumir a candidatura a governador. E ele, no dia seguinte, anunciou que era candidato a governador. Então, eu estive com ele nesses momentos. E lá nós recordamos algumas coisas, eu mostrei para ele o quanto eu tinha de gratidão e por quê. E foi uma conversa muito boa, muito agradável. E a consequência dela está rolando por aí nas redes sociais, graças a Deus, muito bem recebida pelo povo cearense. Olha, gente, são 12 horas, 12 horas mais 26 minutos. Sobre essa questão de pessoas que não compreenderam direito o que disse o Ciro Gomes no vídeo, afirmando que ele tinha prometido Estado. Não, ele não prometeu. Ele disse que, ao contrário do que fez Camilo, que prometeu em 2019, ele não ia prometer. Mas que, se fosse candidato e se fosse eleito, viria aqui e buscaria uma solução. Eu vou colocar de novo esse vídeo aqui, até porque algumas pessoas mal intencionadas, picaretas, estão cortando o vídeo, editando para tentar tirar algum tipo de proveito dessa situação. Mas eu vou colocar o vídeo. Quem gravou o vídeo fui eu, no meu celular. O original está comigo, tá certo? Se alguém quiser, como de fato foi o vídeo, pode me pedir que eu envio, tá certo? Mas eu envio para coisa séria, não para neguinho tá querendo cortar, fazer montagem e picaretagem. Mas se alguém quiser o vídeo na íntegra, eu tenho. Quem gravou fui eu. E eu quero colocar o vídeo, Zé Antônio, só para que as pessoas entendam direito o que disse o Ciro Gomes em relação à estrada. Para que fique bem claro, ele não prometeu. Ele disse que não iria prometer, como fez o Camilo Santana em 2019. Vamos ver? Está com você. Amigo, eu mais uma vez recebo aqui amigos de longa data que eu tenho espalhado pelo Ceará, independentemente de política, independentemente de partido. Hoje foi Zé Antônio, antigamente Croatá, agora Guaraciaba do Norte, e a gente veio conversando sobre muitos assuntos, não é? Essa questão da segurança que está atormentando o Ceará inteiro, a absoluta desmoralização das autoridades, mas algumas coisas mais específicas, mais pé no chão, e eles ficam me sondando se eu sou candidato ou não. Eu tenho dito com muita sinceridade, com muita humildade, que o meu juízo diz para eu não ser mais candidato, porque a política está muito suja, muito desmoralizada. Mas vendo o que está acontecendo no Ceará, o meu coração está muito balançado para ser candidato. Então, vamos ver quem vence a batalha, mas por enquanto, vamos lá. Uma das reivindicações claras que eu considero, dessas que a gente tem que estudar, é a estrada que leva o nome do meu velho e querido amigo da Guaraciaba, o deputado José Maria Melo. Deputado amigo, gente boa, líder importante, mentor de Eufrazino, dessa gente toda que eu quero ver. Estou chamando isso aqui de Mausoléu 45, que eu dou muito valor, né, a essa turma que carrega as melhores riquezas da tradição cearense, o que não quer dizer que a gente não tenha, como eu tenho, cabeça no futuro e nas novas ideias. Essa estrada são 39 quilômetros apenas, que ligam Guaraciaba do Norte a Croatá. Foi feito muitos anos atrás uma espécie de solo asfalto, que é um asfalto assim meio lego-lego, não é essas coisas, e hoje está muito estiorada, como diz o nosso querido Caboclo.
Evidentemente que eu não vou fazer como o Camilo Santana fez. Esteve aí com vocês, prometeu que ia fazer lá em 2019 e a coisa está do mesmo jeito. Mas eu posso fazer um compromisso. Eu sou o Ciro Gomes, lembra? Aquele que botou a água em todas as terras da Ibiapaba. Tendo a sorte amanhã, se for esse o destino que Deus assina para mim, de ser o seu governador, eu volto aí para nós formar um plano e resolver essa questão também. Bem, tá aí. Ele assumiu um compromisso dizendo que, sendo governador, viria aqui para formar um plano e resolver a situação. Ele não prometeu estrada em absoluto. Quem está falando isso nas redes sociais está faltando com a verdade. Porque ele não disse isso. Está colocando palavras na boca que ele não falou. Foi por aí, Zé Antônio? Foi exatamente isso que ele acabou de dizer. Ele é muito resoluto, tá certo? Muito sério nas coisas dele e pode ter certeza que o que ele diz, ele cumpre. É um homem muito sério. Gente, são 12 horas mais 29 minutos. Passada aí essa fase aí da gente tocar nesse assunto aí, a gente agora vai para os assuntos da coluna Ponto de Vista, porque quando a gente estava lá no escritório do Ciro, lá, a gente até comentava que no dia seguinte, 2 dias depois, aliás, perdão, ia sair o resultado da primeira pesquisa registrada aqui do estado do Ceará. Até então não tinha nenhuma. Nesse ano eleitoral, 2026, esse ano é o ano das eleições. Primeiro turno acontecendo no dia 4 de outubro deste ano. E ia sair o resultado da primeira pesquisa, uma pesquisa contratada junto ao Instituto Paraná Pesquisa, pela CN7, Rede Plus FM, Jornal do Cariri, exatamente envolvendo a disputa pelo governo do Estado, a disputa pelo Senado Federal, que serão 2 vagas neste ano de 2026, e também a situação de presidente da República aqui no nosso Estado. O trabalho de campo aconteceu entre os dias 17 e 21 de janeiro. Foram 1.502 eleitores em 68 municípios, 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, é a margem de erro da pesquisa, e o nível de confiança é de 95%. Os números foram os seguintes, vou colocar na tela para quem está acompanhando a gente pela rede social, o Zé Antônio também está com retorno aí, ele vai poder acompanhar na tela também, para a gente ver como é que ficou a situação dos números segundo aí Pronto, está aí na tela. A gente tem os números agora. E aí, Zé Antônio, é o cenário colocado exatamente em relação ao governo do estado do Ceará. Você está vendo aí na tela, a gente tem Ciro Gomes com 44,8, Eumano de Freitas tem 34,2 e o Eduardo Girão, do Novo, com 7,9%. Com esses números, tem aí um professor aí, que é do PSOL, mas com esses números aí, Zé Antônio, se você tirar os indecisos e os brancos e os nulos, já seria o suficiente para o Ciro alcançar 50,62%, o que significaria uma vitória dele ainda em primeiro turno. São os números do Instituto Paraná Pesquisa. Esses são os dados aí da pesquisa estimulada. Na tela, para quem está acompanhando e também para o Zé Antônio, vou colocar a segunda página aqui, que traz aí os números aí, ó. Tá colocado aí os números aí completos, né? Inclusive com o do professor, com 1,6%. São os números aí de momento que a gente tem. Tem ainda a situação, né, se você tirar aí esse 5,3 e não sabe, e o 6,3 daria exatamente o Ciro com os votos válidos por 50,62, uma eleição garantida ainda em primeiro turno. Eleição garantida em primeiro turno. Vamos para mais uma página dessa pesquisa, para o Zé Antônio analisar os números. Exatamente, vamos ver agora o segundo turno. Em um eventual segundo turno, Ciro teria 51,9, Eumano de Freitas 37,2, o que significa que em votos válidos o Ciro chegaria a 57% contra 41, 57,25 contra 41,75 do Eumano de Freitas. Isso um eventual segundo turno. Ainda tem uma página que traz aí da pesquisa espontânea. A espontânea é quando não são apresentados os nomes, só pergunta em quem você votará para o governo do estado do Ceará, sem dizer as opções, e nesse caso o Ciro tem 15%, é o Mano 12,3% e o Camilo Santana aparece com 4%. São esses os números da pesquisa para o governo do estado e o Zé Antônio avalia a partir de agora. Nesse finalmente aí, que tem o Ciro com 15, o Elmano com 12 e o Camilo Santana com 4, que é espontânea, o camarada tem que citar o nome do candidato, da pessoa em quem ele quer votar,
a gente percebe que o povo já está vendo o caminho pelo retrovisor. Pelo para-brisa, ele ainda está enxergando o Elmano e o Ciro. O outro já está pelo retrovisor, tá certo? É coisa que passou. Pois bem, no final das contas, eu estava lembrando aqui, existem países, aqui pela América do Sul tem países assim, eu acho que a Argentina é um deles, que quando o camarada tem o México também, chega a 40% dos votos, outros 45%, acho que na Colômbia, já leva no primeiro turno. Só tem segundo turno se ninguém chegar nesse percentual. Isso de voto bruto. É exatamente essa situação aí. O Ciro, com 44,8% dos votos, quando você tira o voto inválido do meio, nulo, branco, essa coisa dessa natureza, o que sobra, ele já tem os 50% dos votos válidos. Então, nessa circunstância, já seria eleito no primeiro turno. É bom a gente lembrar que, em 1986, teve o arrastão Tasso Gereissati, quando o povo toma corda no lombo mesmo, quando o povo se decide, se define. Naquele tempo, o Adalto Bezerra tinha os prefeitos do Ceará tudo em menos 4. Era Guaraciaba do Norte, que era do lado do Tasso, Guaraciaba do Norte, Poranga, Santana do Acaraú e Jucás. Tinha 4 municípios do lado do Tasso. O resto tudo era do Adalto. E o Tasso ganhou a eleição com mais de 600 mil votos, porque o coronel Adalto tinha os prefeitos, mas não tinha o povo. Aí, quando foi lá em 2006, o Cid, irmão do Ciro, candidato a governador, o Lúcio Alcântara no poder. Eu, aqui nessa serra, fui a única liderança de tradição que ficou do lado do Cid, mas o povo ficou também. Aí o Cid ganhou a eleição no primeiro turno. Eu lembro aqui que o doutor Egberto, pelejei com ele, para ele ir junto. Esse menino aí não tem. Na segunda pesquisa, a primeira pesquisa, depois das convenções, o Cid ainda estava atrás do Lúcio Alcântara. Na segunda, ele estava na frente. E daí para frente, é corda no lombo, não tem quem segure. E dessa vez, eu acho que o Cid, aliás, o Ciro Gomes, vai se, digamos assim, se impor definitivamente pela vontade soberana do povo como candidato que vai ser eleito antes ainda das convenções. Por essa pesquisa já se tem uma boa amostragem, que é uma candidatura consistente. Eu falei aqui na semana passada, o povo estava atrás de uma novidade. E a novidade que apareceu foi um homem de 68 anos de idade que já foi governador eleito há 36 anos. Mas novidade boa é exatamente aquela que foi testada e aprovada e que ninguém tem o que dizer contra. O que é que você vai dizer contra o Ciro Gomes? Ele, às vezes, quando está zangado, quando está agoniado, ele fala algumas coisas que não deveria falar. E daí? Todo mundo tem defeito, mas é trabalhador, é sério, é decente. Ninguém tem notícia do mal feito dele. Nunca se ouviu falar que no governo dele teve corrupção, que teve escândalo disso, escândalo daquilo outro. Não, de forma nenhuma. É um homem limpo. Tem algumas causas contra ele, porque ele é muito sincero, quando ele quer dizer as coisas, ele diz, e aí as pessoas entram na justiça, cobrando indenização por danos morais, alegando que foi injuriado, coisa dessa natureza, tem alguma coisa assim contra ele na justiça. Mas são coisas relativamente leves do ponto de vista judicial, que não implica em dar cadeia, nem perda de direito político, nem nada. Mas, na realidade, sobre a honra dele como governante, como cidadão, não tem notícia de um único mal feito. Foi deputado federal, foi deputado estadual, foi prefeito de Fortaleza, foi governador, foi ministro da Fazenda do Itamar, foi ministro do presidente Lula, da Integração Nacional. Nunca, até hoje, ninguém ouviu falar no mal feito do Ciro Gomes. E homem desse tipo é raro, é muito raro. O povo cearense vai ter, nessa eleição, oportunidade de fazer a escolha como achar melhor. Mas é bom lembrar de analisar o passado de cada um para ver a terra onde está pisando. 12 horas e 38 minutos, também foi secretário de Estado na época do irmão dele, ele foi secretário de Estado aqui no estado do Ceará. Cargos que não ocupou, eletivos, vereador, senador da República e presidente da República.
12 horas mais 38 minutos. Então vamos agora para a segunda parte dessa pesquisa, que traz aí os números para o Senado Federal. E aí com algumas coisas que chamam a atenção, colocando na tela aí para que você veja, Zé Antônio, e também as pessoas que nos acompanham em casa. Nós temos aí cenário com o capitão Wagner, né? O Eunício, que até as últimas pesquisas aí pintava em primeiro lugar, perde essa condição para o Wagner. Wagner agora com 44,7, depois de ter sido anunciado como um dos componentes da chapa do Ciro Gomes. O Eunício com 35,2 vem em segundo, e aí mais uma novidade, ela que vinha lá em sexto, agora aparece em terceiro, Luiziane Lins, do PT, ex-prefeita de Fortaleza, hoje deputada federal. Na sequência, Júnior Mano, apoiado pelo Cid Gomes, aí, lançado pelo Cid Gomes, 11,5%. Alcide Fernandes, pai do André Fernandes, 10,3%. Moses Rodrigues, 7,7%. E o general Teófilo, 5,1%. Este é o cenário com o capitão Wagner. Se você trocar o Wagner pelo Roberto Cláudio, a situação, e a Luiziane pelo Guimarães, a situação passa a ser essa que está na tela para vocês aí agora. O Eunício volta à liderança, muito próximo, né? 37,3 a 35,9. Guimarães assume a terceira colocação, 17,8, seguido da Priscila Costa, que seria a candidata do PL no lugar do Alcides Fernandes. Depois vem o Júnior Mano, Chiquinho Feitosa pintando aí, desse cenário, com 7%, e o general Teófilo com 6,3%. São esses os números aí para o Senado Federal. Tá? E, portanto, os melhores nomes colocados aí são exatamente, nesse momento, o Wagner, o Eunício e o Roberto Cláudio. Na sequência vem ainda o nome da Luiziane Lins, que também pinta muito bem em relação a essa simulação para o Senado Federal. Teve uma mudança aí, né? O Wagner passa, o Eunício Oliveira, o Eunício do Senado com o Wagner é segundo, mas do Senado com o Roberto Cláudio ele é primeiro. Outra coisa que chama a atenção é a ascensão rápida da Luiziane Lins. Eu vi alguns analistas dizendo que essa disputa do Senado pode ser bem acirrada na eleição 2026. A bola está com você. Pois é, essa disputa do Senado já foi acirrada 8 anos atrás, né? Quando o Eunício perdeu. Quem se elegeu foi o Eduardo Girão. E até então nunca o povo tinha se incomodado muito com a eleição de senador, mas dessa vez promete também ter um acirramento. Eu imagino que a chapa do Ciro deve ser ele candidato com o capitão Wagner de vice, é como mais soma, porque se colocar o Roberto Cláudio como vice é mais do mesmo e tem uma desconfiança aí de muita gente que ele seria candidato para botar o Roberto Cláudio de vice, para depois renunciar. Sempre tem essas, como é que a gente chama o nome disso aí? Não sei o que da conspiração, teoria da conspiração. Teoria da conspiração, Tá certo? Mas não teria nada disso. O Ciro é muito sério nos compromissos dele. Lembro que eu falei há pouco tempo que quando foi para ele se desligar do governo para assumir o Ministério da Fazenda no tempo do Itamar Franco, que era um momento muito grave da vida nacional. Tinha acabado de ser cassado o Collor e o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, saiu para ser candidato a presidente da República e o Itamar precisava de um homem duro que tivesse pulso para fazer o Plano Real continuar se impondo. E o homem escolhido para fazer isso foi o Ciro Gomes. E ele deu conta disso muito direitinho. Veja-se que o Cruzado, aliás, que o Real, eu falei cruzado aí mais para trás, o plano cruzado não valeu um cruzado. Pois bem, mas isso foi um momento grave da vida nacional, que o Plano Real estava em andamento, o Itamar Franco tinha assumido o governo depois do impeachment do Collor, o Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda, saindo para ser candidato a presidente da República, precisava de alguém de pulso firme para manter a estabilidade, o andamento e a normalidade do real, e o Ciro Gomes foi o homem escolhido. Mas antes dele se desligar do governo, ele juntou um grupo de pessoas ligadas a ele. Eu falei aqui que eu estava no meio dessas pessoas, fui um dos convidados, e nós passamos um dia todinho lá no Palácio da Abolição, aliás, no Cambeba, isso, conversando e trocando ideia até que saiu uma solução. Mas ele não tomou a decisão sozinho. Botou um grupo de homens para pensar junto com ele, alguns da mesma idade, outros mais velhos, outros mais jovens, mas várias pessoas pensaram e ajudaram o Ciro na decisão. Portanto, ele não é pessoa de fazer isso, de se eleger para depois sair e botar outro. Isso é conversa para boi dormir.
Olha, gente, agora são 12 horas mais 43 minutos. Dá uma passadinha rápida aqui pelas redes sociais, tá certo? Falar aqui do meu amigo Sebastião Lima, da Martinslândia. Boa tarde, Ciro Zé Antônio. Sempre ouço a programação da Serra Grande. Nosso querido Zé Antônio foi o melhor prefeito de todos os tempos da história de Curatá. Pode fazer o que fizer, que nunca vão alcançar o que ele fez. Fez um grande trabalho. Um abraço para você. E domingo tem a canção que deixou saudade. Pode ter certeza, viu, meu irmão? Se Deus quiser, vai ter sim a canção que deixou saudade. Tem mais gente com a gente aqui, participando aqui. Mandar um abraço para o meu amigo Beto Motos, lá em Croatá, dona Antônia Torres, está assistindo a tribuna da Serra Grande, como sempre. Meu amigo Isaías Filho Nobre também está dizendo que é 45. O Jonas Ribeiro, Ciro, eu acredito no Ciro Gomes. Inclusive, votei todas as vezes que ele se candidatou para presidente da República. Tem pulso forte. Pergunte ao Zé Antônio se ele, Ciro Gomes, foi buscar o bode que o Caba deu a ele lá em Croatá. Pois é, teve esse negócio da aposta. Teve um bode lá no Croatá? Teve um negócio de uma aposta, rapaz. Eu tenho que perguntar aí a ele como foi, porque eu não me lembro direito, mas teve um negócio de uma aposta de um bode que foi feito. Eu lembro da coisa, mas eu não me lembro como foi mais direito. Não. Antônio Jonas, o Zé Antônio está perguntando como é que é a aposta. Antônio Jonas, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. É. Eu ganhei um bode faz tempo, que o Zé Nilton me deu, eu nunca fui comer. Claudinho Silva está com a gente. Ó, o Zé Nilton aqui também. Ciro, as pessoas não ouviram direito o que Ciro Gomes falou, mas eu sim. Ele falou que realmente foi candidato ao governo, vinha aqui na região e assumia o compromisso de resolver o problema, ver um jeito de resolver o problema. Ed Carlos também está conosco aqui na tribuna da Serra Grande FM. Dá uma passadinha aqui no Instagram. Fernando Falas, lá de Carnaubal, está com a gente. Camila Silva, a turma do Flamengo da Picadinho, o Wagner Melo, Lucas Leal, Weverton, Ricardo Reis. Um abraço para você, meu querido. Meu patrão Alex Veículo também está com a gente. O Júnior Melo, Beatriz Lopes, Jussier Silva, Maura Souza, Jesualdo, a Neuba, a Maria Inês Rodrigues, Everaldo Castro, Stephanie Rodrigues, Dalva Torres, a Chaguinha Pleia, Dayana Abreu, Lagoa Seca, Perfil, o Marcos, Brito Alzeni, o Geniel Araújo também acompanhando a gente aqui na 88,7. Antônio, tocando em frente aqui, vamos agora ver os números dessa mesma pesquisa para a presidência da República. Na tela aí, para que você possa fazer essa análise, tá aí os números da presidência da República. Tá. Chegou aí para você os números? Chegou. Vamos lá então. Situação aqui no estado do Ceará para presidente da República. Primeiro cenário: Lula com 52,9, Flávio Bolsonaro 26,2 e o Ratinho Júnior com 2,7. Essa pesquisa é só do estado do Ceará. Segundo cenário testado, você tem Lula com 54,1, Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, do Republicanos, com 21,8, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 4,2%. Alguma coisa que lhe chame a atenção nesses números especificamente, José? Não. A coisa que chama a atenção assim, porque na eleição passada, aqui no Ceará, o Bolsonaro ficou muito longe. Pensando em eleição. Quem está pensando em eleição. O Lula está com 52 e o Flávio Bolsonaro com 26, ou seja, 2/3 e 1/3. Quanto é a oposição? Aqui, eu lembro de Croatá, que o presidente Lula teve quase 98% dos votos válidos lá no município de Croatá no segundo turno. E aqui no Ceará, ele teve mais de 70%. Se lembra? Lembro. Passou de 70%. Aí eu estou achando que tem uma queda grande, né? Aí pela pesquisa, em vez de 70, está dando 52, já tem uma mudança. Mas é esperar para ver. 12 horas mais 47 minutos, depois dos números da pesquisa, o governador Elmano de Freitas se pronunciou e falou também sobre essa situação, os números dessa pesquisa. Está pensando em eleição. Quem está pensando em eleição, por enquanto, é a oposição. Nós estamos pensando em trabalhar, fazer mais entregas. Na hora certa, quando o cidadão for de fato escolher os candidatos, avaliar o que o governo fez, o que ele quer que um governo faça, é onde vai se apresentar. Eu lembro que em 2022 eu comecei com 3%, 4%. Eu terminei com 54%. As pesquisas que dizem que nós não estamos bem, dizem que nós estamos com quase 40%. Se eu comecei com 3 a 4, terminei com 54. Se eu começar com 35 para 40, acho que estamos num caminho bom. Mas vamos trabalhar mais. O importante é a gente trabalhar, não pensar. Agora não é hora de pensar em eleição, é hora de pensar em trabalhar mais, entregar mais, concluir aquilo que eu me comprometi com o povo cearense. Olha, eu tenho a impressão que a nossa população... Bem, tá aí a pensando em fala do eleição. Elmano de Freitas e Antônio depois da divulgação dos números da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa. Ele disse que começou com 3 e ganhou a eleição chegando em 54, e que agora tem mais de 30 e que não está mal para chegar numa situação até melhor.
Quando o cara está baixo, a tendência é crescer. Quando está alto, a tendência é cair. Tá certo? Ele esqueceu só de avaliar por esse caminho aí, tá certo? Eu acho que o cara com o governo na mão, com toda a evidência, como o governador Elmano, e o Ciro, ainda, quando foi feita essa pesquisa, entre o dia 15 e o dia 20, o trabalho de campo, 17 e 21. entre dia 17 e 21 de janeiro agora, o Ciro ainda não estava dizendo claramente que era candidato. E já está na frente dele, você imagina agora. Vamos ver a próxima, né? Aí o governador esqueceu que não é todo dia que é dia de Santa Luzia, né? Agora são 12 horas mais 49 minutos. A imprensa divulgou, diante da iminência do ex-governador cearense Camilo Santana deixar o cargo de ministro da Educação, isso antes do resultado dessa pesquisa, para voltar para o estado do Ceará, reassumir o seu cargo de senador, para poder ajudar o Elmano e o Lula. O senador Cid Gomes afirmou que essa atitude, justificada como parte de uma estratégia para reforçar a campanha pela reeleição de Elmano, seria péssima para o atual governador do estado do Ceará. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ao portal, perdão, Cid Gomes disse, abre aspas, se ele, Camilo, sair, isso é terrível para o Elmano. O Camilo, como foi um excelente governador, saiu muito bem avaliado, ele não deixa de ser uma sombra para o governador Elmano. Agora, se ele sair do ministério, isso deixa de ser uma sombra e passa a ser um fantasma, fecha aspas. O comentário é com você. Pois é, eu até achei que ele tinha dito que ele passaria a ser um pesadelo. Não foi isso que ele disse, mas foi muito parecido, porque fantasma dá pesadelo, tá certo? Quando o sujeito está tendo um pesadelo é porque está vendo um Eu fico fantasma. pensando como é que E vai ser uma vice-versa. campanha dessa. Eu Ele não tá vou com subir razão. O um palanque Cid, com esse povo. além de ser eficiente como político, ele é um grande estrategista, é um grande não, pensador, não. um homem muito inteligente, e poucos aqui no Ceará se igualam a ele. E ele tem uma noção perfeita desse tipo de coisa. Ele pensa muito bem, avalia muito bem, e ele está coberto de razão. Também acho que o governador, sendo candidato, se o Camilo sair lá do ministério e vier aqui para o Ceará, assumir no Senado, ou mesmo que fique afastado, licenciado, enfim, eu acho que o Cid tem razão de sobra. Ele, em vez de ser a sombra que ele é, devido ter sido um governador muito bem avaliado, ele passa a ser realmente um fantasma na existência do governador Elmano, e isso não é nada bom. Olha, são 12 horas e 51 minutos. Na semana passada, o estado, semana atrasada, aliás, o estado do Ceará assistiu o que a imprensa chamou de furacão Ivo Gomes. Ivo Gomes concedeu diversas entrevistas aí, levantando poeira para todo lado aí, anunciando aí o não compromisso com a reeleição do Elmano de Freitas, afirmando categoricamente que Cid será candidato e que caso Ciro seja candidato, e agora o é, ele votará com Ciro Gomes. E ontem, por duas oportunidades, a gente teve entrevistas, declarações dadas exatamente por Lia Gomes. Lia Gomes, para quem não sabe, médica, irmã também dos Ferreira Gomes, deputado estadual e secretária de Proteção da Mulher do governo Elmano de Freitas. Ela também falou sobre essas possibilidades. Vamos ver o que disse a Lia? Da Casa Civil. E disse para ele exatamente assim, eu disse, olha, eu sei que eu sou bem pequenininha diante do tamanho do grupo, né, que existe aí, dando suporte ao governo, eu sou muito pequena, não estou falando em nome do Cid, foi a segunda coisa que eu disse, nem falei com ele que eu ia ligar, como não tinha falado mesmo, mas eu quero manifestar a minha discordância, o meu desconforto diante dessa possível aliança. Ainda estava, como você disse aí, antes de Só falar. uma paquera. Então eu falei isso aí e realmente estou desconfortável. Eu fico pensando como é que vai ser uma campanha dessa. Eu não vou subir em palanque com esse povo. Não tem essa. Não sobe em palanque com os Rodrigues. Não subo em palanque com o Rodrigues. Nenhum deles. Essa daí foi a primeira fala durante a entrevista à Voz FM lá de Sobral. À noite, ontem também, num outro podcast, também lá em Sobral, Lia
falou novamente Sou e muito disse o admiradora seguinte, dos vamos três, agora assim, a segunda cada fala um da com as Lia, né? suas Deixa eu colocar aqui de volta aqui no particularidades. começo, para que vocês ouçam na íntegra. Irmã Coruja, eu sou muito admiradora dos três, assim, cada um com as suas particularidades. Agora, assim, a nossa referência, até por ser a pessoa que iniciou, eu acho que para nós três é assim, é o Ciro. Eu sou, assim, um pouco irmã Coruja. Eu sou muito admiradora dos três, assim, cada um com as suas particularidades. Agora, assim, a nossa referência, até por ser a pessoa que iniciou, eu acho que para nós três é assim, é o Ciro. Eu sou assim um pouco. A- Falando aí que a referência é o Ciro. Implicitamente, ela está dizendo que todo mundo vai acompanhar o Ciro. Mas ela disse que vai esperar a orientação do Cid. Assim como o Ivo também, nas entrevistas, sempre dizia que tem a liderança do Cid Gomes. Mas todos deixam bem claro, né, que em tese, por ser mais velho, o Cid também tem uma liderança, e essa liderança seria do Ciro Gomes, Ela nem se lembrou do outro irmão, do Lúcio, né? do Lúcio, porque ele não é medido em política, né? Mas aí já me Ele chama a age atenção. nas sombras. Na época do Ivo, muita gente comentou, e eu até passei para você, que existia um cronograma de adesões ao Ciro Gomes. Que seria o Ivo, na sequência seria a Lia, e ontem começou a aparecer esses sinais, com essas duas declarações, foram duas declarações públicas, uma da Voz FM e a outra ao podcast do Ivo Mil Graus, lá em Sobral. As duas declarações dadas ontem, repercutindo bastante hoje na imprensa do estado do Ceará, dando aí a entender que ela pode deixar a secretaria que ela ocupa no governo Eumano de Freitas e aí seguir o caminho junto com o irmão, que é a referência, como ela disse aí no vídeo, você ouviu o que disse a Lia Gomes, o Ciro Gomes. Essa possibilidade ela é real, Zé Antônio? Eu acho que fica sem clima para ela continuar nessa secretaria. Ela está se sentindo desconfortável. Ela falou isso aí de forma muito clara. Já está se sentindo desconfortável. Tem hora que quem tudo quer, tudo perde. O Elmano ficou muito satisfeito com a vinda do prefeito de Sobral, que é um município grande, forte, e não levou em consideração a força política que os Ferreira Gomes têm lá e o abalo que isso podia causar nos brios, tá certo, dos Ferreira Gomes. Eu acho que o governador se precipitou e deixou de pensar um pouquinho no que representa a família Ferreira Gomes na política do Ceará. Eu acho que ele podia ter criado uma saia justa, mais dificultosa, inclusive para o Cid, se não tivesse trabalhado a adesão do Mozo Rodrigues e do Oscar Rodrigues. Mozo, deputado federal, filho, e Oscar Rodrigues, prefeito, pai, prefeito de Sobral. Então agora vamos para a pesquisa a nível nacional, pesquisa divulgada ontem, que traz números aí que deixaram muita gente aí não acreditando, porque traz aí o Flávio Bolsonaro à frente do Lula já em cenário de primeiro turno. E o Lula perdendo em quase todo o cenário de segundo turno. Pesquisa divulgada ontem. Vou ler aqui o cenário da pesquisa. Apex. Da Apex, exatamente. Apareceu outra pesquisa já, eu não me lembro qual foi o instituto, que aí o Flávio Bolsonaro só tem a metade do Lula. Bem, a Apex foi colocada, a pesquisa ouviu 2 mil brasileiros de 15 a 19 de janeiro, a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o intervalo é de confiança de 95%. Pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob protocolo BR 08233-26. O estudo foi feito pela Futura, empresa de pesquisas, e custou R$ 160 mil pagos com recursos próprios. O que chama a atenção em relação a isso aí, e aqui eu vou colocar para o Zé Antônio analisar, exatamente os números de primeiro turno, onde algumas situações, Antônio, está na tela para que você possa ver aí. Opa, não é essa aqui. Você vê aí, são 6 cenários de primeiro turno, logicamente, são vários nomes da direita contra sempre o presidente Lula. E aí você tem aí o Lula à frente no primeiro e no quarto cenário, onde também está o Tarcísio de Freitas, né? E o Lula também está à frente no segundo cenário, onde está o Ronaldo Caiado, né? Mas nos 3 casos há um empate técnico. Há um empate técnico. O que não há empate técnico é exatamente no último cenário,
onde o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, aparece com 43,8% e o Lula São com... só os dois, né? Nesse, Não, tem outros nomes aí também aqui mais uns para cabas baixo. lá no que não aparece. É, exatamente. Mas aqui você tem 3 cenários com o presidente Lula à frente, embora que empate técnico. Primeiro, o Lula não está em empate técnico, ele realmente está na frente. E no último, o Flávio Bolsonaro realmente está na frente. Mas o que mostra Qual o aqui... primeiro que ele não está em empate técnico? Aqui, ó. Primeiro, o Lula tem 37 e o Flávio 33. Está em empate técnico. A margem de erro é mais de 2 pontos. 2,2. 2,2, 4,4 com Você tem razão. 33,3. Você tem razão. Todos os casos ele está em empate técnico. Ele está na frente o Lula, mas em empate técnico. Como também os que o Flávio Bolsonaro está na frente, que é no terceiro cenário. Mas no sexto não dá só 4,4, não. No sexto cenário, 30 e 40, 44, 39. No último cenário, não tem empate técnico, que é o Flávio Bolsonaro contra o presidente Lula. No último cenário aí está o Lula com 38,7, o Flávio Bolsonaro com 43,8. Nesse caso, não há empate técnico. E aí tem a simulação de segundo turno, que eu vou passar um a um aqui, porque está na tela para você aí também. A primeira é exatamente Flávio Bolsonaro contra Lula, que segundo o Instituto aí, o Flávio tem 48,1, Lula 41,9. Testado contra o Tarcísio de Freitas à frente, 46,1, mas você vê o Bolsonaro com melhor desempenho, né? O Flávio Bolsonaro com melhor desempenho do que o Tarcísio de Freitas, 46,1 contra 41,3 do presidente Lula. Tem aí contra o Ratinho Júnior, você vê aí o Ratinho Júnior com 44,8 e o Lula 41,2. Ratinho Não Júnior, governador empate do Paraná. Ronaldo Caiado, 42 a 41,8, quase que numericamente empatado. E aí você vê com Lula contra Romeu Zema, nessa situação, Lula já assume a ponta, né? 42,8 contra 40,5. Aí o cenário com Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul, Lula tem 41,9, Eduardo Leite 37,3. E testa aí situações de direita contra a direita, que eu não entendi muito bem, mas traz aí o Flávio Bolsonaro contra o Tarcísio de Freitas, 37 contra 34. O Flávio contra o Ratinho Júnior, 42 a 30. E o Flávio contra o Ronaldo Caiado, 45 a 25. Flávio contra Romeu Zema, 44 a 24, Zé Antônio. Eu acho que a intenção aí, isso aí é cenário de segundo turno. Isso. A intenção aí é uma possibilidade praticamente nula, mas do Lula no segundo turno, tá certo? Aí eles fazem essa simulação. E até porque também para ver se o Flávio Bolsonaro, em todos os cenários, ele estaria melhor do que os outros candidatos da direita, e de fato está, né? O que a gente percebe aí na pesquisa. Situação, pelo menos, é essa que foi marcada aí. Nós vimos bem aqui em São Benedito, na eleição de 2004, quem estava no poder era o Vicentinho, ficou em terceiro lugar. São Benedito. Em São Benedito, na eleição de 2004. E lá, na Frecheirinha também, isso aconteceu. Eu não estou lembrando aqui o nome do prefeito lá, que é até amigo meu. As duas forças de tradição, perderam os dois, tá certo? Como foi em São Benedito. Foi o doutor Tomás que ficou em segundo lugar, o Vicentinho ficou em terceiro, o doutor Tomás em segundo, e quem ganhou foi o doutor Haroldo, que era da oposição. Aí, lá em Frecheirinha também aconteceu uma situação semelhante. O prefeito ficou em terceiro lugar e o Elton Luiz ganhou. Agora são 13 horas mais 2 minutos. Tocando em frente aqui, o Antônio Jonas Ribeiro respondeu aqui, Zé Antônio. Ele está dizendo aqui, ó. Ciro não lembra direito da aposta. Só sei que a aposta foi um bode. Foi na inauguração da escola, Flávio, na inauguração da escola Dom Timóteo. Me lembrei. O Ciro dizendo que ia ter inverno. E aí eu não sei do resultado, mas teve a aposta do bode. Foi na inauguração do Dom Timóteo. Quem se lembrar da aposta do bode, mande a informação para nós aqui na tribuna. Porque na hora que ele estava lá, alguém questionou essa história do inverno, né? E ele fez uma aposta. 13 horas mais 3 minutos. Eu não sei se o Ciro ganhou ou se perdeu. Porque 92 tinha sido seco. Tá certo? Teve até emergência no Croatá. 92 para cá são 34 Não, anos. mas aí foi 93. Ele quando foi inaugurar, foi no mês de fevereiro de 93. E lá ele teve uma conversa com alguém a respeito desse inverno.
e foi com o compadre Zé Branco, cunhado do compadre Zé Mário. Que eu falando aqui, eu vou me lembrando. Tá certo? Foi conversando com o seu Zé Branco, que era cunhado do compadre Zé Mário. Eles falaram nisso. O ano de 92 teve emergência, inclusive, eu contei isso para o Ciro na nossa conversa que nós tivemos na terça-feira, agora, dia 20, que eu pedi a ele governador e eu prefeito de Croatá, eu fui pedir para a emergência de 92, ele passar o dinheiro para a prefeitura cuidar da emergência para a gente começar e terminar as obras. Aí levei um plano com as obras que tinha previsto, o governo viu lá quanto era que precisava, repassou o dinheiro e todas as obras ficaram prontas. É aquela barragem ali do Irapuá, barragem lá no São Roque, essas barragens que tem nos rios, barragem vertedor que tem nos rios, tudo foi nesse tempo aí. E isso, inclusive, rendeu alguns outros prefeitos, quando souberam, foram atrás e terminou o Estado passando isso para 20 e poucas prefeituras, mas depois estava dando problema. E o secretário Moreira, de Agricultura do Estado, foi pedir ao Ciro para cancelar os convênios com as prefeituras. E ele, na hora, disse assim: cancele, mas mantenha Croatá e Santa Quitéria, porque eu meto a mão no fogo pelos prefeitos. Eu escutei isso do Moreira. Quando ele vinha chegando do palácio, eu estava lá esperando por ele para conversar com ele, que eu tinha uma audiência marcada, e ele chegou dizendo isso. Rapaz, o governador lhe tem muita consideração. Aí contou essa história na frente das pessoas que estavam na sala de espera, também esperando para falar com ele. São 13 horas mais 5 minutos, 13 e 5. Tocando em frente aqui na coluna Ponto de Vista, abrindo aqui a página aqui. Vamos lá então. Zé Antônio, o Tarcísio vê, segundo o site Metrópolis divulgou agora há pouco, ameaça velada e rechaça Flávio Bolsonaro como novo chefe, embora já tenha dito que votará nele. Votará, mas não como sendo um chefe para ele. Existe alguma ciumeira? Você vê isso como indicativo de que o Tarcísio possa mudar de ideia e postular também a candidatura a presidente? Ele só quer estar no mesmo patamar, dizendo que o chefe, na verdade, é o Jair Bolsonaro. Que leitura que pode ser feita em relação à declaração do Tarcísio de Freitas? Isso é uma briga de ego, que a gente pode dizer que é uma briga de égua, tá certo? São dois éguas brigando, tá certo? Por besteira. Na realidade, o Tarcísio tem vontade de ser candidato a presidente e ele fica vacilando porque a história, o histórico de quem foi candidato a presidente saindo do governo de São Paulo não é bom, tá certo? Teve algumas zebras aí na vida de alguns, esse histórico não é bom. E o Flávio Bolsonaro está se sentindo vaidoso porque o pai o escolheu, ele estava até pensando que o escolhido ia ser o Tarcísio, aí eles estão nessa disputa de menino amarelo, tá certo? Tá bom de alguém pegar na orelha dos dois, tá certo? E fazer eles se abraçar. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, sempre polêmico. Está sumido, né? Pois é, mas veio a público para elogiar a decisão, o relatório do PGR, elogiou a decisão do PGR de arquivar o pedido dos deputados para que o ministro Dias Toffoli do Supremo deixe a relatoria do caso Master. A publicação, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a decisão mostra que o funcionamento está regular de todas as instituições da República. Você vê assim também, Zé Antônio? Não, vejo não. Tá certo? Não tem nada regulado. O Supremo Tribunal Federal, tá certo? Tá muito mais sujo do que pau de galinheiro com a opinião pública brasileira. Eles são cegos porque quer. O líder do PT acionou a Polícia Rodoviária Federal e tentou interromper a caminhada colocada aí pelo Nicolas Ferreira pela liberdade do Jair Messias Bolsonaro, por 200 quilômetros, que ele está agora sendo seguido por alguns deputados também, várias lideranças políticas também, e o Lindbergh Farias, com tanta coisa para fazer, resolveu acionar a Polícia Rodoviária Federal para impedir essa caminhada aí, porque pode estar causando riscos aí nas estradas. Está preocupado com coisa pequena, o líder do governo, Zé Antônio? Eu não sei como ele não pediu Alexandre de Moraes, mas eu acho que ele sondou primeiro e viu que ele ia negar. Por isso é que ele foi pedir no outro canto. Zé Antônio, a gente vê aí, viu essa semana o relato no Hora Zero da CNN, exatamente tratando sobre a possibilidade, foi o primeiro que lançou a possibilidade de uma delação do Daniel Vorcari, inclusive o Daniel Vorcari, que é o do Banco Master, inclusive o advogado dele, que é publicamente conhecido por não aceitar questão de delação premiada, deixou a defesa do Vorcari, o que levou aos setores da imprensa a acreditar que está cada vez mais próxima a possibilidade real de o Daniel Vorcari abrir a boca,
e contar tudo que sabe e vazar, inclusive, documentos que tem, imagens, vídeos envolvendo figuras do mundo político, do mundo jurídico, inclusive em situações constrangedoras, bem constrangedoras. Pergunta que ele faz, então, é a seguinte: Vorcaro toparia uma delação? Quem tomaria essa delação? Porque se esse cara resolver falar, o Dias Toffoli vai querer que ele deponha só no ouvido dele. Para ninguém ouvir o que é que ele vai falar, pode ter certeza. E ele deve ter algum documento guardado, porque o celular dele foi apreendido, mas todos os analistas que eu vi falar essa semana sobre essa possível delação acreditam que ele deve ter algum tipo de cópia das coisas que ele guarda em relação a isso aí. O que é que uma delação dessa significa, Zé Antônio? Pode acontecer de fato? E como se comportaria o Dias Toffoli em relação à possibilidade de ele falar em delação? Rapaz, se ele fizesse uma delação, aí o Dias Toffoli ia ter Dias Toffoli na vida dele, tá certo? Mas eu não acredito que o Vorcaro fale. A gente tem que perguntar qual seria o lucro, o que era que ele ia ganhar. Quem era que ia pegar a delação? A justiça contaminada por causa da interferência do Dias Toffoli. Contamina a PGR, tá certo? Que também é cupincha do juiz do STF. E aí, a Polícia Federal, com toda certeza, é comandada pelo governo, e o governo tem os interesses do Alexandre de Moraes, que é envolvido na história por causa daquele contrato de 3.600.000 da mulher dele. Então, eu acho muito difícil. Tem gente que fala que o BRB, que é o Banco do Distrito Federal, comprou os 12 bilhões de título podre da tal da carteira, que tinha título podre que o Banco Central estava exigindo hoje, que o BRB faça um aporte de 2,6 bilhões de reais para honrar os compromissos consequência dessa história. Foi pressão, dizem, tá certo? Eu já ouvi essa conversa por aí, que foi pressão do Alexandre de Moraes em cima do governador do Distrito Federal para o BRB comprar o Banco Macho, comprar aquela carteira, coisa dessa natureza. Então é uma coisa aí que bole com gente tão graúdo que pensa até que é Deus. Olha, são Eu 13. acho que se ele dissesse que ia fazer uma delação premiada do Vorcaro, ele com toda certeza tinha uma chance muito grande de ter um mal súbito e ter o CPF cancelado. Mas tem uma linha de raciocínio aí da turma aí que fala sobre a questão dos policiais federais que ficaram bastante incomodados com a questão das perícias, né, em relação às provas, da questão do depoimento também, Lá tem umas 2 pessoas dias, sérias no meio. e que realmente estariam bastante chateadas por conta disso. Uma delação poderia ser tomada por eles? Será que o Dias Toffoli É uma permitiria? delegada que cuida disso lá na Polícia É Federal. um negócio bastante complicado e que A justiça anula, o Toffoli anula e bota segredo de 1000 anos. ninguém consegue parar esses caras, rapaz. Não, para não. Eu não acredito Eu que vi faça aquele nada, não. senador, Se o Vorcaro... aquele senador de Sergipe Sabe o dizendo... que é que acontece? Se o Vorcaro sapatear, ele vai para cadeia. Já tá em prisão domiciliar, não vai fazer muita diferença. Mas bota no cilindro mesmo, bota na papuda. Chegou a Vamos hora. botar ele no meio de uma cela que só tenha coisa ruim. Na papudinha não, né? 13 horas mais 13 minutos, 13h13. Zé Antônio, algo mais que você queira colocar na coluna Obrigado Ponto pelo de carinho Vista? da audiência, tá certo? Muita felicidade, muita paz, muita alegria para todos nós. Nos livre Nossa Senhora Jesus Cristo, Deus do céu Todo-Poderoso, de Dias Toffoli, tá certo? Grande abraço, bom fim de semana para todos nós.